Um caso aqui que é importante firmar uma posição. Os professores de Santa Catarina estão em greve. Aparentemente, apesar de que o Brasil, nas estatísticas, vai muito bem, nós vamos ter muita greve de servidor público. A greve do servidor público, ela é o primeiro sintoma de uma insatisfação, porque o servidor público ele tem mais estabilidade para fazer greve. Né? A mobilização de professores em São Paulo, grande, a POS fez uma assembleia grande, nós temos servidores em Brasília, né? O pessoal do PT queria se levantar e atacar todo esse monte de greves, falando que isso é coisa da direita. Mas em Santa Catarina, o governo é da direita. Né? Então não faz sentido isso daí. Ou a gente tem que apoiar a greve em Santa Catarina, mas não pode apoiar a greve dos professores das universidades federais. De acordo com o Walter Pomar, é assim. Né? Cada um, não tem regra. Né? Nós não pensamos assim, não vamos tolerar isso daí. Mas o que chama a atenção é o quê? O governo direitista, e é importante falar isso agora porque vai acontecer muito, decidiu cortar o ponto dos servidores, dos professores de Santa Catarina. Nós temos que deixar claro de que isso daí é um ataque patronal contra os funcionários. Acontece muito. Mas nós não podemos disfarçar, não vamos tapar o sol com a peneira. É um ataque patronal contra o trabalhador. Quando você retira o salário da pessoa, é assim, se você fizer greve, você vai morrer de fome. Né? Os sindicatos todos têm que exigir o pagamento dos dias parados. E no caso dos servidores, se colocar contra o corte do ponto. Né? Eu digo isso porque vai aparecer gente aí da esquerda defendendo o corte de ponto dos servidores federais. Não. É preciso defender o movimento dos trabalhadores. Se existe o direito de fazer greve, então nós temos que defender que o trabalhador tem que receber o salário. Ah, mas não sei o que, vai fazer greve com o ponto pago? Sim, é o que a gente propõe. Nós propomos isso para o serviço público e nós propomos isso para o serviço privado, para as empresas privadas. Bom, e finalmente, né, quando todos nós pensávamos que o Exército Brasileiro havia se transformado assim no símbolo da democracia brasileira, salvou o Brasil do golpe de não sei quantos golpes que houve no Brasil, eu perdi até a conta de quanto golpe houve no Brasil. As Forças Armadas no Brasil salvaram o Brasil, segundo o Múcio, né? São um baluarte da democracia. Aí o Lindbergh, né, deputado do PT, sem pensar muito no negócio, foi propor que o João Cândido fosse incluído aí como herói da pátria. E o ministro da Marinha falou que ele era em resumo assim, era um subversivo, né? Um revolucionário subversivo comunista que nós não podemos ter esse tipo de herói aqui. Né? Esquecendo que os marinheiros da revolta das Chibatas se insurgiram contra o fato de que frequentemente os marinheiros eram punidos com chicotadas. Uma coisa horrenda. Mas o nosso democrático ministro da Marinha acha que não tem importância. Só porque você está sendo chicoteado, você vai se revoltar? Né? Nós estamos nessa época. Né? A gente vê os sionistas. Né? O pessoal não é gente. Né? É o que eles chamam de desumanização. João Cândido, ele foi o líder de uma das mais importantes revoltas populares brasileiras. Eu digo popular porque, embora a revolta não tivesse atingido a população, foi uma revolta do setor mais oprimido das Forças Armadas, que são os marinheiros, sem graduação, que não são oficiais. Ele se levantou contra as chibatadas, organizou o movimento,
E eles fizeram uma coisa que muita gente não sabe, né? Foi uma enorme proeza. Duas coisas em particular. Primeiro que os marinheiros tomaram conta da frota brasileira, que naquela época era, embora não fosse grande, era a mais moderna do mundo. O Brasil tinha acabado de comprar vários navios na Inglaterra, na Alemanha, não sei. E os marinheiros, eles tomaram os oficiais como reféns e eles mesmos colocaram os navios em movimento. O governo no Rio de Janeiro e os oficiais da Marinha e tal viram com o maior espanto a frota brasileira fazendo manobras sob o comandante de um cabo de esquadra que era o João Cândido, que não era oficial da Marinha. Isso aí é uma demonstração assim, né, muito grande da falsidade do cidadão todo cheio de honrarias, mas que não é nada. Né? O marinheiro era capaz de comandar a frota, comandar toda a frota, não só o navio dele. Né? E segundo que foi um dos momentos raros na história recente do país, em que um movimento popular, né, abaixou a crista da classe dominante. Né? Os marinheiros precisaram simplesmente desfechar aí uma canhonada contra o Rio de Janeiro e ameaçar de bombardear a cidade para eles cederem totalmente. Mas como, né, as Forças Armadas brasileiras mais modernas são compostas de pessoas assim maravilhosas, os oficiais depois traíram o acordo que eles fizeram com os marinheiros. Né? Todos eles foram traídos, a maior parte dos revoltosos acabou morrendo, apesar de que o governo havia dado anistia para eles. Né? João Cândido é um exemplo de luta, né, do povo brasileiro e da vitória dessa luta também. Esse almirante ministro da Marinha que foi insultar ele não é nada. Ele é uma pessoa que está vestida de branco só. Ele não é nada, ele não fez nada pelo Brasil. E ele é, né, pela declaração dele, dá para ver muito claramente, um fascista. Porque ele acha que uns marinheiros negros que estavam sendo açoitados lá não tem valor nenhum quando se revoltam. Isso aí é fascismo. É uma ideologia fascista. Vamos lá?